Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos de volta para responder mais dúvidas da Palavra de Deus e a dúvida de hoje é a seguinte: eu já ouvi falar muito a respeito dos maiores pecados de todos, que são os 7 pecados capitais, mas não consegui achar na Bíblia onde eles são citados dessa forma. Queria entender também por que são chamados de pecados capitais. Essa palavra capitais significa o quê? Poderia nos falar um pouco mais sobre eles? Muito obrigado, querida irmã, por dividir com a gente mais essa dúvida interessante dentro da Palavra de Deus e a gente vai aprender a respeito dos pecados capitais daqui a pouquinho. E você, tem alguma dúvida da Bíblia? Aproveita então, coloca aqui nos comentários, participe da nossa comunidade, a gente tem se ajudado muito a crescer no conhecimento do Senhor e a sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do canal. E claro, já dá uma observada aqui embaixo do vídeo se você está inscrito aqui no canal. Se ainda não tiver, faça a sua inscrição aqui no botãozinho inscrever-se para receber os próximos estudos. A gente tem publicado estudos aqui sempre de segunda a sexta às 15 horas. Então dá uma passadinha todo dia aqui no canal que tem conteúdo novo para abençoar a sua vida, ok? Se você não me conhece ainda, eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e também sou o autor desse canal. E eu ajudo crentes que amam estudar a Palavra de Deus a entender a palavra de uma forma mais simplificada, sem linguagem teológica difícil, ok? Então vamos para a minha lousa de explicações aprender mais desse tema de hoje. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Isaías capítulo 59, 2 diz o seguinte, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Observe que a Bíblia fala aqui de iniquidade e de pecados que fazem separação, mas aqui ela não fala de listas ou que tenha um pecado maior do que outro. Será que isso faz algum sentido? Olha só, muita gente já ouviu falar dos famosos 7 pecados capitais. Tem até filme falando sobre isso. No entanto, as pessoas não têm a mínima ideia de onde que surgiu esse termo e de onde que surgiu essa listinha. E nem mesmo o que significa exatamente essa questão de capitais, né, que é citado, pecados capitais. Será que isso é bíblico? Eu posso dizer a você desde o início aqui que mais ou menos. Tem muita coisa aqui que a gente precisa entender para compreender isso corretamente e é muito interessante. E a gente vai começar então trabalhando aqui de onde surgiu esse termo pecados capitais, que a maioria das pessoas de fato não conhecem de forma detalhada. Será que veio da Bíblia? Será que nós temos isso lá dentro da Palavra de Deus? Olha só, primeiro, pecado, todos nós já sabemos o que é, mas vamos relembrar. É uma transgressão, ou seja, uma violação aos mandamentos de Deus. O pecado acontece quando nós desobedecemos à vontade de Deus em um determinado ponto. Isso é a definição mais básica de pecado. Agora, e a palavra capital? A maioria das pessoas se confunde aqui. Olha que interessante. A palavra capital vem de uma palavra que deriva do latim, que é a palavra caput. Indica algo que é cabeça, líder, chefe. Então a gente poderia traduzir aqui de uma forma livre, são os pecados chefes, líderes, os pecados cabeça. Presbítero, não entendi muita coisa ainda. Siga comigo, olha só. Os famosos 7 pecados capitais, eles apareceram dessa forma explicados apenas lá no século VI, através de um papa chamado Gregório Magno. E o que aconteceu aqui de uma forma bem resumida para a gente não cansar? Lendo as cartas do apóstolo Paulo, esse papa elencou 7 pecados que ali na visão dele seriam os pecados líderes, os pecados caput, cabeça, ou seja, pecados de onde derivam todos os outros, que seriam os principais pecados dos quais todos os outros vêm. Daí, mais tarde, surgiu então essa nomenclatura de 7 pecados capitais. E o uso do número 7, a gente sabe que ele é muito comum e indica algo completo, essa é a ideia. Então, esses 7 pecados chefes, líderes dos outros, são os seguintes, e aí você vai relembrar comigo. A inveja, a soberba, a gula, a avareza, a luxúria,
a ira e a preguiça. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho dessas questões, inclusive um desses pecados aqui não é pecado. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa questão para você. É importante observar que, apesar de todos esses 7 pecados chamados capitais serem realmente pecados, com exceção de um que pode ser pecado e pode não ser pecado, segundo a Bíblia, nós não temos dentro da palavra de Deus qualquer menção de que existam 7 pecados que são líderes dos outros pecados. Obviamente, a Bíblia ela não trabalha essa questão para a gente dessa forma. Ou seja, que são pecados dos quais todos os outros derivam de acordo com esse conceito de 7 pecados capitais. É por isso que esse conceito, de pecados líderes, capitais, é algo exclusivo, mais pregado dentro do catolicismo e é muito pouco usado entre os evangélicos mais tradicionais. Mas olha que interessante, você sabia que existe uma menção de uma lista de 7 pecados dentro da Bíblia? Vamos analisar se tem alguma ligação com 7 pecados capitais? Mas um recadinho agora para você que me acompanha. Primeiro link do primeiro comentário fixado aqui desse vídeo e na descrição tem o link do nosso projeto missionário e de estudo bíblico, que se chama Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Sim, nós estamos reunindo irmãos que querem estudar a Bíblia de forma séria, em videoaulas, em qualquer equipamento, até aí do seu celular, com o meu acompanhamento. E nós vamos fazer então esse estudo e juntamente nós vamos destinar recursos a projetos missionários. Se você quer estudar a palavra comigo em videoaula de Gênesis e Apocalipse, as vagas ainda estão abertas, não sei até quando, porque obviamente eu acompanho os alunos e quem é meu aluno aí sabe que eu respondo mesmo as perguntas lá no meu Zap dentro do nosso curso, ok? Então, se você se interessou em sair da superfície e mergulhar no estudo da Bíblia, acesse a página, veja as condições, veja aí se está dentro para você participar e venha com a gente. Olha só, existe uma lista na Bíblia onde Deus relaciona 7 pecados. Mas essa lista ela não tem nada a ver com os 7 pecados capitais, ela não traz a mesma ideia. Observe aqui Provérbios 6, de 16 a 19. 6 coisas, observe bem aqui, 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina. Então ele está falando aqui nesse livro de Provérbios de 7 coisas, de 7 erros. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Observe que essa lista ela já difere dos pecados capitais. Quarto, coração que trama projetos iníquos. 5, pés que se apressam a correr para o mal. 6, testemunha falsa que profere mentiras. E por fim, a 7ª, que a alma do Senhor abomina, o que semeia contendas entre irmãos. Bom, observe que essa lista de 7 pecados, ela não tem uma semelhança total com a lista de 7 pecados capitais formulada lá dentro da ideia católica, trazendo, claro, aqui alguns elementos bem diferentes. Então, a lista de provérbios, ela tem apenas uma ideia ali de ensino, uma forma de ensinar, fazendo um resumo ali de alguns pecados que são bastante graves. Isso aqui nos leva a uma questão importante antes de eu te explicar cada um dos 7 pecados. A Bíblia faz distinção entre pecados, porque veja, ali nos 7 pecados capitais, a ideia é que tem alguns pecados que são maiores, não é isso? Que são mais, assim, líderes dos outros pecados. Mas a Bíblia faz essa distinção? Vamos ver. Biblicamente, todo pecado é uma ofensa a Deus. Lembra que nós lemos no começo do estudo o texto de Isaías 59:2? Lá não tem distinção. Qualquer pecado ou iniquidade faz separação entre nós e Deus. No entanto, a Bíblia faz sim distinções entre pecados. Porque, de fato, existe distinções entre pecados. Apesar de todo pecado ele ser ali uma ofensa a Deus, não dá para considerar, por exemplo, um assassinato e uma mentira um pecado de mesmo nível. Existem pecados que têm consequências maiores e são, sim, mais graves. Apesar de todo pecado, então, desagradar ao Senhor, a Bíblia vai apresentar certos pecados como maiores do que outros. Inclusive, vários pecados são chamados ali dentro da palavra de Deus de abominação.
o que os diferencia de outros. Mas olha só que interessante esse texto de João 19:11. Respondeu Jesus, para quem? Para Pilatos. Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Observe, maior pecado tem. O que Jesus está considerando aqui? Que Pilatos, ele tem sim um papel ali, ele errou não julgando Jesus retamente, mas aqueles que conheciam a palavra, entregaram Jesus a Pilatos, que conheciam as profecias sobre o Messias, esses tinham um pecado muito maior. No entanto, esses pecados mais odiosos, até abomináveis, que são citados ali dentro da Bíblia, não são exatamente os 7 pecados capitais, mas sim outros tipos variados de pecados que Deus abomina de uma forma mais veemente. Então é importante a gente saber que existe sim pecados mais odiosos e abomináveis para Deus, no entanto não tem nada a ver ali com a listinha de 7 pecados capitais. Bom, dito isso, vamos então explicar um pouquinho aqui desses 7 pecados capitais, porque são questões que aparecem na Bíblia, eu acho interessante a gente relembrar de curiosidade, e para a gente saber também do que se trata esses 7 pecados aqui que muita gente fala por aí. Então, o primeiro pecado capital é a inveja. O que é a inveja? É sentir um certo pesar, uma tristeza pelas conquistas do próximo, mas ao mesmo tempo que você sente uma certa tristeza pela conquista do próximo, a pessoa, ela deseja que seja para ela mesma aquilo, ou seja, ela inveja, ela quer a mesma coisa que o próximo, ela não fica feliz com a conquista dele, mas ela quer para ela. Isso é a inveja. A soberba é o famoso orgulho, ou seja, um sentimento destrutivo que faz a pessoa se achar superior a outras pessoas e principalmente desprezar outras pessoas porque se acha melhor ou superior. Isso é o orgulho e a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Interessante. Agora tem um pecado aqui que é pouco falado e muita gente comete, que é a gula, ou seja, o excesso em comer ou beber. E de fato existe isso sim nas cartas de Paulo. Esse pecado atenta contra o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, por isso é considerado um erro na vida das pessoas. Inclusive, hoje nós sabemos que a gula, ela provoca muitas doenças por conta do desequilíbrio alimentar que faz com que a gente coma exageradamente coisas que fazem mal para o nosso organismo. Aí nós temos na sequência um pecado também muito conhecido que é a avareza, que é o apego ao dinheiro como se ele fosse um tipo de Deus, Inclusive Jesus falou muito contra esse pecado. Faz com que a pessoa faça tudo pelo dinheiro, inclusive cometer outros pecados graves para conseguir o dinheiro, como ser mau caráter, como ser aí uma pessoa invejosa, como passar a perna em outros e muitas outras atitudes erradas. Temos aí a famosa luxúria, que não tem nada a ver com luxo, Muita gente confunde essa palavra. A luxúria são condutas sexuais vergonhosas que podem ser manifestadas através de uma sensualidade exagerada para chamar a atenção. Por exemplo, a menina quer chamar a atenção do menino e o menino quer chamar a atenção da menina, mas de uma forma sensual exagerada. Também estão dentro da luxúria as imoralidades sexuais, ou seja, o uso do sexo fora da vontade de Deus de todas as formas possíveis. Tudo isso é luxúria. E aí nós temos aquele pecado que pode ser pecado, mas que não é pecado em si dentro da Bíblia, que eu comentei, que é a ira. Veja, a ira, ela é um impulso violento contra alguém que nos ofendeu ou fez algo que nós julgamos incorreto. Mas a ira, ela pode ser, quando ela é equilibrada, ela não é pecado, ela pode ser pecado. Lá em Efésios 4:26 diz, irai-vos e não pequeis. Ou seja, Paulo vai dizer ali que a gente pode ficar irado, isso faz parte das nossas emoções, mas que ela pode se estender a tal ponto que ela se transforma em pecado. Por isso o apóstolo nesse mesmo texto diz, resolva logo, antes que o sol se ponha, resolva essa ira. Então a ira em si, ela não é um pecado, mas ela pode se transformar em um pecado. A ira, ela causa raiva, furor, que leva a pessoa a um descontrole e a falta de amor ao próximo e também na falta do exercício do
perdão. Então ela é ali uma linha muito fininha para ela se transformar em um pecado de fato. E temos o 7º pecado, que é a preguiça, que é a pouca disposição para a realização de tarefas que são importantes. A preguiça leva a pessoa à ruína, pois a impede de ser produtiva e também diligente, correta na realização dos trabalhos que são necessários à vida e também faz a pessoa ser negligente no exercício dos dons e talentos que Deus deu para que nós possamos servi-lo de uma forma excelente, ok? Esses são os 7 pecados capitais. Então, como eu disse, nós evangélicos, a gente não segue listinha, a gente não fica achando que são só esses pecados que são os piores, a gente não tem essa ideia. Para nós evangélicos, claro, tem diferenciação de pecados mais graves e menos graves? Sim. No entanto, para a gente, a nossa meta de santidade é, de fato, não ter nenhum tipo de pecado que desagrada a Deus, seja grande, seja pequeno, seja médio, seja qualquer classificação que ele possa ter. E agora, então, quero te convidar a ver esse vídeo aqui, onde eu explico com mais detalhes essa questão de pecadinho e pecadão. Sim, existe para Deus uma diferenciação e eu quero mostrar isso na Bíblia. Se você ficou interessado, nesse vídeo aqui tem todo o detalhamento com textos lá do Velho Testamento, do Novo Testamento, para você entender bem essa questão, ok? Te espero então nesse vídeo, até o próximo. Fica com Jesus.